Boa tarde, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos estar juntos aqui para estudar a crença número 7 do livro Nisto Cremos, A Natureza do Homem. Eu recomendo, se você tem esse livro ou não, faça aquisição, leia o capítulo por completo e os demais também. Você vai ter uma explicação mais completa de tudo isso. Mas vamos juntos aqui hoje refletir, ler alguns textos e responder algumas perguntas importantes a respeito do tema. Ao falar da natureza do homem, algumas perguntas bem relevantes a serem levantadas, como por exemplo, a sociedade hoje se pergunta, ou até mesmo nós, quem somos, né? Como fomos criados, o que aconteceu conosco, né, após a criação e qual é a nossa esperança, né, para o futuro. Quando nós vamos tentar responder essas perguntas, nós precisamos se basear na Bíblia. A Bíblia ela nos responde essas perguntas de maneira muito clara. Por exemplo, quem somos, como fomos criados? Em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós fomos criados, o ser humano foi criado, ele foi criado perfeito. Ele, naquele momento, até então, o pecado não estava no meio da nossa vivência. E logo então, Deus nos cria seres individuais, homem e mulher, com a capacidade de escolha e de domínio. Então, Deus ele pensou de forma separada a respeito da criação do homem. Nós não fomos criados como os animais, mas de forma separada, porque somos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? E como eu disse, a gente recebeu individualidade e capacidade de pensar também com a liberdade, né? Algo interessante nós precisamos pontuar que o ser humano, quando ele foi criado, ele não foi criado de maneiras ou como partes separadas. Por exemplo, o homem ele não foi criado tendo uma alma, mas nós vamos entender a partir de Gênesis capítulo 2, o verso 7, para nós completar um pouco melhor, fica assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como que nós fomos criados? Nós fomos criados então do pó da terra, e agora, junto com o fôlego de vida, nós se tornamos alma vivente. É como eu gosto de comparar a luz, né? Uma luz de uma lâmpada. A luz, para que aconteça na lâmpada, ela não tem como acontecer, a luz não aparece de maneira separada. A lâmpada por si só não gera luz, a energia que também por si só não gera luz. Mas quando os dois se conectam, então nós temos a luz. O ser humano ele é a junção de corpo mais fôlego de vida, então nós se tornamos um ser completo. Ou seja, o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma vivente. Nós somos quando os dois se unem. Caso isso se separe, a Bíblia declara que o corpo volta para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus, ou seja, não existe uma alma separada, não existe um corpo separado, os dois sobrevivem de maneira unificada, tá bom? Quando nós entendemos isso, agora nós vamos para as demais perguntas. Como que é a situação do ser humano hoje? Como que nós estamos hoje, né? E logo após a criação ali, o homem, a humanidade, por desobediência, ela permite agora que o pecado entre no nosso meio, né? Conforme Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado entrou no mundo através da desobediência. E a humanidade, quando ela peca, ela desobedece. Agora, a condição original do ser humano não é mais a mesma. Porque o pecado agora ele passou a gerar a morte. O pecado é isso que ele rompeu agora na humanidade. E quando essa morte agora ela foi espalhada a todos por um só, então a morte entra agora para toda a humanidade. Essa é a consequência do pecado.
E qual é a condição atual hoje do ser humano? Ainda continuamos nisso? Ainda continuamos nessa consequência? E conforme, por exemplo, o Salmo 51, verso 5, diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Ou seja, o salmista está dizendo que quando nascemos, nós continuamos naquela condição que o pecado nos colocou. Nós continuamos ainda na condição de que nos leva à morte. Jeremias 17, o verso 9, diz assim, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós, além de continuar com a consequência da morte, nós também somos maus por natureza, né? Nós herdamos uma natureza caída, né? E nós temos inclinação ao mal. Isso é a consequência do pecado. Mas tudo isso tem uma solução. Temos uma solução, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Deus, ele nunca desistiu da humanidade, mas em Cristo ele nos reconcilia com Deus, e agora ele nos dá a oportunidade de nós se arrepender, pedir perdão, e agora recebemos a oportunidade da vida eterna em Cristo Jesus. E o propósito de Deus para a nossa vida, para o propósito da criação do ser humano, ele caiu, sim, mas o propósito de Deus é restaurar tudo isso. Conforme Efésios capítulo 2, o verso 10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, nós sim, a humanidade caiu. A humanidade, ela enfrenta a morte, mas Deus, através de Cristo Jesus, ele nos estende a esperança. A esperança da restauração. A esperança que isso tudo acabará. E basta, como nós fomos criados com a liberdade de escolha. Nós hoje precisamos escolher estar ao lado de Jesus para que ele possa agora nos ajudar, nos restaurar para fazer boas obras em nós, até que ele venha e nos leve agora para toda a eternidade e viver o propósito real de Deus mais uma vez. Queridos, fique com Deus, um grande abraço